Pessoal, o nosso tema hoje é a disposição final dos bens. Então, como vocês veem aqui nessa figura, né, a disposição final dos bens é o bem que é descartado e que não tem possibilidade, uh, por razões técnicas, ou mesmo porque ele acabou indo para um lixão ou um aterro sanitário ou aterro controlado. É aquele material, aquela embalagem que ela não teve uma destinação correta, né? Uh, o ideal, como a gente tinha falado, desde lá da matriz dos R's, é primeiro que a gente reduza o nosso consumo, em primeiro lugar. Caso não seja possível que a gente consiga reutilizar o produto, reutilizar a embalagem, né? A reutilização da embalagem ela é interessante, a reutilização dos materiais, por exemplo, uma camiseta, um calçado, um notebook ou qualquer produto que a gente não nos sirva mais, mas que ele sirva para uma outra pessoa. Então, a reutilização, a desmontagem, que é a utilização de peças ou de partes daquele produto original, mas quando nada disso é possível, então a gente tem a disposição final, né, dos bens que infelizmente acabam gerando muito impacto ambiental negativo. Então a gente vê essa figura, né, é uma pessoa que está no meio de um volume grande de lixo. Então, como visto anteriormente, os diversos tipos de bens produzidos são disponibilizados em algum momento como pós-consumo, porque todos os bens que a gente consome, né, em algum momento, mesmo que eles durem anos e anos, décadas e décadas, por exemplo, aí imagine uma geladeira que vai durar aí 10, 15 anos, um televisor, um carro, um avião, um trem, né, mas em algum momento eles não terão mais utilidade e serão dispostos, né? Ou seja, serão disponibilizados para ou a reciclagem ou reutilização ou mesmo para disposição final. Então pode-se denominar como disposição final. Disposição final é dispor daquele produto, tá, gente? O desembaraço, ou seja, se livrar dos bens usando um meio controlado, que não danifique de maneira alguma, né, o meio ambiente, que não atinja direta ou indiretamente a sociedade. Então, quando a gente fala de disposição final segura, a gente está falando do aterro sanitário. Por quê? Porque no aterro sanitário, como vocês veem aqui, a gente vai ter o lixo que foi descartado, tem uma cobertura diária. Essa cobertura evita que animais e insetos e pessoas se aproximem do lixo, né? A captação do chorume, que é aquele líquido escuro, né, que à medida que vai chovendo, esse líquido vai se misturando com o lixo e gerando esse chorume. Então, nesse sistema aqui de disposição final segura, que são os aterros sanitários, há então algumas coisas interessantes. A cobertura diária, para evitar a aproximação dos animais e das pessoas, a coleta desse chorume, né, a captação desse chorume e o tratamento dele, e a captação e queima do metano, que é o gás, né, que sai, que é exalado pelo lixo. Além disso, para não contaminar a parte inferior, existe uma manta de PVC e argila que vai isolar, né, o lixo do restante, né, do solo e do lençol freático. Então essa é a disposição final segura. Mas como vocês devem bem imaginar, ela tem um custo grande, né, de pessoas, de material. Tu vai ter que fazer todo um esquema de captação do metano, de captação do chorume, né, do tratamento do chorume, vai ter que investir nessa manta de PVC e argila, e além disso tu vai ter que ter pessoas para, ou máquinas, né, para fazer essa cobertura diária. Então sai caro fazer esse tipo de medida de disposição final. A gente vai falar, lógico, né, sobre ela em outras aulas. Em oposição
Em oposição a esse tipo de disposição segura, tem aqueles paliativos, né? Aquelas medidas que não são tão seguras, né? Pode-se denominar de disposição não segura o desembaraço de bens de maneira não controlada, ou seja, o envio, né, de bens, de produtos, de embalagens, né, de forma não controlada em locais impróprios, como terrenos baldios, riachos, rios, mares, lixões em quantidades indevidas. Então a gente tem duas situações, né? Se essa aqui é a ideal e que custa bastante, a gente vai ter uma outra, né? O aterro controlado, aqui é o aterro sanitário e aqui é o aterro controlado. Nesse caso, o lixo vai ser colocado, vai ser jogado terra por cima, né? Vai ter essa manta, vai ter a captação do metano, a captação do chorume, só que não há um investimento aqui na manta de PVC, nesse caso. Então vai ocorrer a geração do chorume, né, e vai contaminar o lençol freático, prejudicando inclusive a população que porventura vai precisar dessa água. Então essa medida ela acaba ficando mais barata do que o aterro sanitário, mas ela não resolve o problema dos impactos ambientais negativos, né? Ela custa menos e, por fim, talvez uma das medidas mais utilizadas, porque na verdade o único custo é jogar o lixo no terreno, né? Nesse caso vai existir o impacto tanto abaixo, né, com chorume no lençol freático, como temos aqui, né, como vai atrair animais, insetos, né, urubus e também pessoas que vão revirar esse lixo. Então esses são os lixões que vai custar muito menos, mas que não vai resolver o problema ambiental. Então a gente tem aqui, né, um exemplo, a Prefeitura de Curitiba faz o recolhimento e tratamento do chorume. Então o município de Curitiba e região metropolitana, antes da implantação do aterro, não possuíam local para a disposição dos resíduos sólidos urbanos, o lixo. A cidade utilizava de lixões, né, em outras regiões que tiveram vida útil de apenas 6 meses. Vejam só o tamanho do problema. Eles foram desativados, os lixões, né, depois, em 89, foi criada, foi entrado em operação um aterro sanitário, né, localizados a 23 quilômetros do centro, área total de 410 mil metros quadrados, imagine o tamanho, né? Recebe resíduos de 14 municípios da região. Então vocês veem aqui, né, a situação que era a situação do aterro sanitário e a organização, tem uma entrada, né? Para a escolha desse local, a Prefeitura de Curitiba, fundada em estudos preliminares e normas operacionais, certificou-se que a confinação dos resíduos sólidos seria segura em termos de poluição ambiental e proteção ambiental. Foi adotado em projeto uma produção per capita média de lixo de 0,55 quilos habitante dia e uma abrangência variável do sistema de 75% a 90% de coleta nesse período aqui, né? Então foi feito o sistema de impermeabilização do fundo, né, de fundo, aquela manta que a gente falou, né, através dessa manta de PVC. Sob a camada de argila compactada são assentados tubos perfurados verticalmente e horizontalmente, pedras marroadas e revestimentos de manta bidim, que evitam a qual evita a colmatação do sistema de drenagem, que tem como finalidade o recolhimento do chorume, né, e também dos gases. Então o chorume recolhido no sistema de drenagem encaminhado até um emissário geral que enviará ao sistema de tratamento. Os gases resultantes da decomposição da matéria orgânica são queimados. Então, para vocês verem, eu trouxe esse exemplo de Curitiba para que vocês vissem que realmente é feito, né? Em alguns casos, em algumas cidades isso vai ocorrer, mas tem todo um custo, todo um estudo prévio e depois a implantação. Então o chorume é o líquido escuro,
né, gerado pela degradação dos resíduos, contém alta carga poluidora, por isso deve ser tratado, né? Provavelmente vocês aí, quem fez curso de gestão ambiental deve ter estudado algo parecido, algo relacionado ao chorume, talvez na disciplina de solos, né? Então, o tratamento, o chorume é captado através de drenos e conduzido ao tanque de equalização, que tem a função de reter os metais pesados e homogeneizar os afluentes, né? Então, a gente tem aqui informações mais atuais, vocês podem encontrar no site da Prefeitura de Curitiba. Bom, então, dentre os tipos de coleta, os 3 tipos de coleta de pós-consumo a gente já estudou, né? A coleta domiciliar do lixo, a seletiva e a coleta informal, e os lixões, aterros sanitários e aterros controlados serão o objetivo do nosso estudo a partir dessa aula, né? Eles vão ser formados a partir dessa coleta domiciliar do lixo, porque, em geral, essas duas, a B e a C, elas vão levar esses materiais para usinas de reciclagem. Então, os lixões, aterros controlados e aterros sanitários, após a coleta do lixo urbano domiciliar, não havendo escoamento reverso, né, não indo para as usinas de reciclagem, não havendo esse escoamento reverso formal e estruturalmente eficiente, qualitativa e quantitativamente via coleta seletiva, as quantidades descartadas dos municípios, dos domicílios, tanto os materiais orgânicos como os recicláveis. O que esse slide quer dizer? Caso não haja uma forma estruturada de coleta seletiva que vai fazer com que esses materiais vá para a usina de reciclagem, para o sucateiro, esse material vai ser recolhido e vai ser disposto em aterros urbanos, que são os lixões, que a gente viu sem nenhum tipo de tratamento, né? Locais impróprios, conhecidos como lixões, ou os aterros sanitários, que aí tem todo esse estudo anterior. Com a multiplicidade de fatores em jogo, a questão financeira, ecológica, a pressão social, política, os verdadeiros custos de cada solução são discutíveis e variáveis, de uma comunidade para outra, de um país para o outro. Vai ter todo um custo, tanto financeiro quanto social, e ecológico e político. Então, isso tudo tem que ficar na balança. Dessa maneira, a solução de separação das coletas de lixo orgânico e dos materiais passíveis de serem reciclados por meio da coleta seletiva torna-se cada vez mais atraente econômica e socialmente, sendo sua obrigatoriedade exigida legalmente em muitas comunidades desenvolvidas como condição de cidadania. Então é preciso entender, como a gente já disse em aulas anteriores, que a coleta do lixo, dos resíduos sólidos urbanos, a gente pode reaproveitar muita coisa. Papel, papelão, metal, vidro, né? E o que deveria ir para os lixões e o aterro sanitário controlado seriam aqueles materiais que são considerados como não recicláveis, como, por exemplo, papel higiênico usado, toalha de papel usado, materiais de hospital, né? Então, esse tipo de lixo é que deveria ir para lá. O resto, em tese, daria para a gente reciclar, né? Ou reaproveitar. E também o lixo orgânico, né? Os restos de alimentos também poderiam ir para lá. Aqui a gente tem um estudo, né, feito em 2011, já tem algum tempo, né, mas do estado do Maranhão, pesquisando 127 municípios do estado, primeiro 90 não responderam, então a gente tem a resposta de 37, ou seja, mais ou menos aí um quarto dos municípios, né. Nesses municípios, vejam que 80% desses que responderam possuíam lixão, né? 15% aterro controlado, 2,4% outros que não comentam o que é, mas talvez seja incineração ou outra forma, mas apenas 2,4% desses municípios
é que praticavam o aterro sanitário, que é o aterro ideal. Então, se a gente pegar que 37 37 que responderam, né, então 2% aí daria mais ou menos 37, daria aí 6, 7 municípios só que fazem o aterro sanitário. Então, para gerar menos lixo, separar o lixo seco do orgânico, reduzir o uso de embalagens plásticas, usar sacolas de tecidos e várias outras formas aí. Bem, então nessa aula a gente começa a falar sobre a disposição final dos bens, né? Depois que, quando não há uma forma eficiente, né, de logística reversa para reciclagem ou reutilização via auxílio dos catadores, das usinas de reciclagem. Então, quando não há esse sistema eficiente, esse lixo, né, os resíduos, os produtos e as embalagens, elas vão acabar indo para os lixões e os aterros. Infelizmente, nesse caso, riqueza sendo jogada fora. Ou quando há esse sistema que seja eficiente, o que realmente não tem como ser reciclado é que acaba indo para esses locais. Bom, então convido vocês a conhecer os nossos canais no YouTube, tá? São 2 canais, e as nossas redes sociais, ok? Até a próxima aula.